agora acompanhe conosco as vantagens em se terceirizar profissionais, como referência à RoService. Luiz, quais os tipos de empresas que estão habilitadas a prestar manutenção predial e industrial? São as empresas que estão habilitadas no Conselho de Engenharia e Arquitetura, o CREA, nas empresas que são do estado do Paraná, no CREA do Paraná, e que são de outros estados, em cada estado respectivamente. E que também que possuam as qualificações inerentes ao setor. O que é diagnóstico predial? O diagnóstico predial é um trabalho onde o profissional vai fazer um levantamento das características daquele empreendimento, analisando tudo o que for necessário para fazer a parte corretiva e preditiva do empreendimento. Quais os itens devem ser checados nos diagnósticos? Os itens são muito variados, então, em relação ao tipo de empreendimento, será feito um checklist. Então, é sempre uma lista variável em função do tipo do empreendimento que a gente vai estar analisando. Quais as principais responsabilidades da empresa mantenedora? A empresa que está executando o trabalho, a responsabilidade dela é a garantia do serviço. Sempre que é executado um trabalho, essa empresa tem que dar a garantia em relação à atividade executada, sempre amparado na lei e no Código do Consumidor. Contratar uma empresa com expertise em higiene e conservação pode reduzir os custos? Certamente. Hoje, a parte de higienização, limpeza e conservação é uma parte bastante crítica nos empreendimentos, porque você tem que ficar administrando uma mão de obra que é muito volátil, que oscila muito. Ao passo, quando você contrata uma empresa especializada, além dela conhecer o tratamento específico de cada situação, ela vai administrar toda a equipe de trabalho, evitando assim que você mude o foco da tua empresa, que deve ser focado sempre na tua área produtiva, né? Quais são as principais vantagens na terceirização? As vantagens são várias, principalmente a parte trabalhista, que você acaba tirando todo o seu peso trabalhista da sua empresa e passa para a empresa terceirizada. Por isso que é importante sempre, quando for contratar uma empresa terceirizada, tem que ser uma empresa idônea. Sempre solicite todas as guias de pagamento. Para quê? Para que você não se torne corresponsável no caso da falta de uma empresa. E outra vantagem da terceirização é conhecer realmente os custos do trabalho. Porque muitas vezes você tendo uma equipe interna, essa sua equipe, você não sabe realmente quais são os custos que você tem com eles. E na terceirização, você tem um valor fixado todo mês, então fica muito mais fácil de você jogar esse custo dentro da sua planilha de custos da empresa. Geralmente, quais são os profissionais disponibilizados? Em geral, nós disponibilizamos os profissionais de acordo com o que o mercado solicita. Então, a nossa grade de funcionários são o que os nossos clientes pedem. Nada impede que um cliente novo solicite um funcionário que nós não temos dentro da nossa grade e nós, então, contratamos esse profissional e alocamos para esse cliente. Luiz, e falando de logística, por que a terceirização de profissionais é fator importante numa empresa? Hoje nós terceirizamos toda a parte de logística interna dentro das empresas. Por que terceirizar a logística interna? Porque a empresa está focada no trabalho de produção do seu produto. A parte de logística, ou seja, o abastecimento de linha, retirada de materiais de container, expedição, não é o foco da empresa. Então, ela precisa de um parceiro que fique focado em dar esse suporte para ele. Então, nós damos o suporte de toda a logística interna, desde a descarga das matérias-primas, até a embalagem do produto final, acondicionamento na linha de produção, manutenção e reforma dos racks, do meio de transporte, a parte de empilhadeiras, toda essa parte nós podemos terceirizar, principalmente abastecimento de empilhadeiras, que hoje a legislação obriga que se pague 30% de periculosidade aos operadores de empilhadeiras que fazem abastecimento. Ao terceirizar conosco, nós colocamos apenas uma pessoa abastecendo a empilhadeira e recai somente sobre uma pessoa essa periculosidade, reduzindo muito o custo de operação. Apresente-nos a RoService e fale-nos de sua história.
A Roservice é uma empresa que começou em Campo Largo em 1998. Na época, o mercado estava tinha uma lacuna muito grande em relação às prestadoras de serviço, e nós iniciamos com a parte de terceirização na área da qualidade, retrabalhos, inspeção, seleção de materiais. Depois foram vindo os outros serviços que nós fomos percebendo a lacuna no mercado, entramos na parte de industrialização de componentes, e, por último, na parte de limpeza. Faz já 4 anos que trabalhamos na área de limpeza e, recentemente, começamos com a área de manutenção predial, tanto na área pública quanto na área privada. Então, nós temos hoje 3 fortes segmentos na nossa empresa: limpeza e higienização, a parte de manutenção predial e a parte de qualidade e logística interna. Por que a escolha da região metropolitana de Curitiba para a instalação da sede da empresa? A escolha foi bastante natural. Em 98 eu mudei para Campo Largo devido à necessidade de trabalho na região. E observei que não havia na época nenhuma empresa de terceirização. Consequentemente, uma veia empresarial me levou então a montar uma empresa que abastecesse a região com o serviço de terceirização. E, naturalmente, como eu morava em Campo Largo, acabei instalando a empresa na cidade, um pouco por comodidade e mais facilidade de administrar, mas nós temos apenas o escritório que fica em Campo Largo hoje. O restante das equipes ficam trabalhando na região metropolitana. Em todas as cidades da região metropolitana nós temos equipes, inclusive nossas filiais. Em São Paulo temos 4 filiais, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então a base hoje ficou região metropolitana apenas por uma questão de início de atividades. Qual é a política comercial de vocês? Nossa política comercial é sempre trabalhar com preços justos, né? Nós precisamos ter uma lucratividade suficiente para manter a operação da empresa, então nós sempre procuramos trabalhar com custos reduzidos e um preço justo, para que o cliente possa aliar, além do preço, a qualidade do nosso trabalho e a nossa responsabilidade. A Roservice pertence a um grupo de empresas? Sim, a Roservice é constituída por 3 empresas atualmente: a Reis Estevão, a Outparts e a Roservice. Essas 3 empresas, elas têm atividades idênticas entre si, e nós só dividimos para atuar em segmentos diferentes, de acordo com o sindicato que nós trabalhamos. Então foi diferenciada as empresas em função da legislação apenas. Vocês atendem a todas as normatizações do mercado? Sim, hoje nós somos certificados ISO 9000. Na verdade, desde 2003 nós temos a certificação ISO 9000, na versão 2008, que é a última versão da ISO 9000. Temos o registro no CREA, e todos os nossos profissionais, por exemplo, um eletricista, ele tem a certificação NR10. E assim, para cada atividade que nós temos, especificamente, nós estamos certificados. Quais são os serviços e profissionais disponibilizados pela Roservice? Hoje nós trabalhamos em 3 áreas distintas, como eu havia dito. Na área de manutenção predial, nós temos todo tipo de profissionais, tanto na área elétrica, hidráulica, a parte de alvenaria, pintura em altura. Então temos uma equipe bastante completa nessa área. Na parte de higienização e conservação também, nós temos todos os profissionais para tratamento de piso, limpeza em altura, limpeza de telhados, limpeza de janelas, rapel. E na parte da qualidade, que é um outro segmento que nós trabalhamos, temos desde engenheiros técnicos a equipe administrativas, que podem desempenhar atividades técnicas e atividades administrativas, conforme a necessidade do nosso cliente. E quanto à capacitação profissional do colaborador Roservice? Os profissionais são qualificados de acordo com a atividade. Então, o nosso cliente vai definir qual é a atividade que ele precisa, e nós contratamos ou o profissional pronto no mercado ou qualificamos. Como hoje a mão de obra está muito desqualificada, é necessário então um treinamento maior para você poder atender a grande demanda que o mercado tem pedido. E quanto à responsabilidade social da empresa? Nós trabalhamos muito na comunidade. Então, onde nós temos as filiais, nós procuramos trabalhar com a comunidade, verificando qual que é a necessidade dela. Aqui em Campo Largo, nós trabalhamos com a comunidade da Nossa Senhora Piedade, que é da Igreja Matriz, ajudando nas festas, tudo que for necessidade, principalmente a parte de manutenção predial, que as igrejas hoje têm grande dificuldade de conseguir mão de obra. Nós fazemos muito trabalho gratuito para a comunidade,
facilitando assim o nosso relacionamento com toda a comunidade. Quais são as maiores vantagens que o empresário paranaense vai ter em fazer o uso dos serviços disponibilizados pela Rosservice? A principal vantagem que ele vai ter é redução de custo e foco no processo dele. Ele vai poder realmente ficar tranquilo em produzir ou prestar o serviço que ele tem habilidade e deixa conosco toda a outra área, que seria manutenção predial, a parte de qualidade ou a parte de higienização. Quais os principais parceiros e clientes de vocês? Hoje, dentro da divisão de serviços que nós temos na área de higienização, limpeza e conservação, nossos principais clientes são o Colégio Bom Jesus, FAI, a empresa Neodente e algumas empresas, alguns setores aqui da Prefeitura de Campo Largo. Dentro da manutenção predial, que é um outro segmento que nós atuamos, nós temos também como um grande parceiro a Prefeitura de Campo Largo, onde nós ganhamos uma licitação que fazemos todos os serviços para os prédios públicos. Temos também algumas empresas da região aqui, que eu posso destacar, a SIG Comibloc, a Metalsa, a Insepa e o Colégio Bom Jesus da Aldeia, que fica aqui em Campo Largo. E na parte de qualidade e logística interna, nós temos aí já uma gama muito grande de clientes, mas eu posso destacar entre os clientes que nós chamamos de clientes âncoras, são os principais clientes, a Denso, que fica em Curitiba, temos a Electrolux, a Brose, a GVT, Cummins, SNR, Dana, Bosch e aí vai toda essa área automotiva, né? E em sua opinião, quais os motivos tornaram a Rosservice uma das maiores referências nessa área de terceirização no Brasil? O principal motivo foi a nossa transparência com os clientes e a nossa responsabilidade. Nós sabemos que vamos errar e quando erramos, a diferença é como encaramos nossos erros, com muita responsabilidade. Isso foi o nosso diferencial. Então, a transparência e a vontade de trabalhar certo e sempre trabalhando com um valor justo para que ambos possam crescer. Geograficamente falando, quais são as áreas atendidas por vocês? Então, hoje aqui no estado do Paraná, nós atendemos a região metropolitana, uma parte do norte do estado, Londrina, Cascavel. Atendemos a região de Joinville, região de Caxias, no Rio Grande do Sul, Gravataí, e subindo para São Paulo, nós atendemos quase todo o estado de São Paulo. Temos algumas filiais que ficam bem distribuídas, nós temos desde o Vale do Paraíba, atendemos todo o Vale do Paraíba, a parte do interior de São Paulo, na região de Campinas, o ABC, então nós temos assim uma permeabilidade bem grande no estado também. Sabemos que vocês têm uma filial em Portugal, isso é uma vantagem para os clientes Rosservice? Sim, é uma grande vantagem. Estrategicamente, essa filial foi constituída em Portugal para prestar serviço para alguns clientes locais aqui e para alguns fornecedores desses clientes. Então, isso facilita o recebimento dos pagamentos, porque a filial Portugal que fatura direto para esses fornecedores do exterior e uma locomoção muito mais rápida. Então, quando um cliente local nosso aqui no Brasil tem necessidade de executar um serviço na Europa, é muito mais rápido deslocar um funcionário da nossa filial de Portugal até a França, até a Itália, do que ele ter que deslocar um funcionário aqui do Brasil até aquelas instalações. Além de nós termos funcionários lá que falam todas essas línguas. Então, se ele precisar de um profissional que fale francês, eu tenho um profissional que fala francês. Se ele tiver que mandar um profissional daqui, nem sempre ele vai falar a língua do país que está indo para lá. Então, isso facilita demais aos nossos clientes e dá assim, uma versatilidade muito grande aos nossos trabalhos. Qual a melhor forma para manter o contato com a Rosservice? Entrando no nosso site, vai encontrar todos os dados da nossa empresa, que é o www.rosservice.com.br, e isso vai facilitar, ele pode ter todos os dados, como dados do nosso serviço, as nossas filiais, tem o telefone de cada gerente de filiais, fica muito fácil de entrar em contato conosco. Luiz, qual o segredo de tanto sucesso? Acho que o segredo de tanto sucesso é vontade de trabalhar, né? Toda a equipe é bastante motivada, o pessoal tem muita garra e é isso, é vontade de fazer e fazer o que gosta, né?